Nós estamos falando sobre a vida de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E as indicações em direção ao Novo Testamento, no Antigo Testamento, aconteceram através de cristofanias, que eram aparições do Senhor de diversas formas em diversos momentos. Sobre isso nós falamos na pregação anterior. Hoje estaremos falando sobre a profecia. Existem profecias feitas em relação a Cristo que se cumpriram na primeira vinda dele. Existem outras profecias que ainda não se cumpriram, que estão para se cumprir na segunda vinda dele. Então vamos analisar um pouco essas questões, sabendo que grande parte das profecias do Antigo Testamento que apontam para Jesus Cristo no Novo Testamento, encontramos no livro de Isaías. E até pouco tempo atrás havia um problema neste sentido, porque havia teólogos liberais, modernistas, na realidade deveriam ser chamados de antiteólogos, que diziam que houve 2 ou 3 Isaías que escreveram um livro e partes foram acrescentadas depois da vinda de Cristo, e por isso os cristãos usaram essas passagens para dizer que se cumpriram. Percebem a ideia? Eles não acreditavam ser possível alguém dizer antes o que iria acontecer depois. Precisa ser alguém com conhecimento geral da situação para poder fazer isso. E aí, o livro mais antigo de Isaías que existia era de 1000 anos depois de Cristo. Quando lá um menino beduíno foi caminhando procurando a cabra, a ovelha dele que havia se perdido, chegou numa caverna próximo do Mar Morto em Israel e queria saber se a ovelha dele estava dentro da caverna. Pegou uma pedra, jogou a pedra para dentro da caverna e ouviu um som estranho. E ele desceu para olhar o que era esse som estranho e encontrou um vaso com manuscritos dentro. E aquele menino não tinha a menor ideia do que era aquilo e começou a cortar em pedaços aquele manuscrito e ia na rua ou algum lugar vender para turista. E chegou um turista que conhecia manuscritos e disse: mas isso aqui é extremamente valioso, e foi atrás para descobrir onde ele havia encontrado isso. E encontraram várias grutas, cavernas cheias de manuscritos. Nós estivemos lá, Dona Eva e eu, olhamos de longe essas grutas, estivemos perto desses manuscritos que realmente dá de arrepiar só de pensar no que aconteceu. Mas o mais importante foi que encontraram o rolo completo de Isaías, provavelmente de antes de Cristo. Porque acredita-se que esses rolos, quando os romanos conquistaram Jerusalém, os sacerdotes saíram correndo de Jerusalém, foram e levaram os manuscritos para essas cavernas e esconderam lá para que os romanos não os destruíssem os manuscritos.
Então Deus protegeu esses manuscritos até, eu creio que foi o ano de 1947, 48, quando foram redescobertos. Um outro assunto é para outra ocasião, mas numa das cavernas das grutas foram encontrados manuscritos gregos, e entre esses vários livros do Novo Testamento, fragmentos de livros do Novo Testamento, e isso cala a boca de muitos críticos da mesma maneira. Então é maravilhoso quando nós citarmos Isaías hoje, que também é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, porque fala tanto da vida de Jesus Cristo, profeticamente, que é maravilhoso. A palavra Cristo, Jesus Cristo, significa ungido, como Messias em hebraico. Ungido e referindo-se ao Messias, príncipe messiânico, referindo-se ao rei de Israel, sumo sacerdote, aos profetas. Então, no Antigo Testamento, 3 funções, 3 cargos recebiam uma unção, provavelmente com óleo de oliva. Chegavam com óleo no chifre e derramavam esse óleo por cima, que também era simbolicamente o Espírito Santo, que mais tarde é chamado de a unção do Espírito Santo no Novo Testamento. Então era o profeta, o sacerdote e o rei. E Jesus Cristo incorporou os 3. Ele foi o profeta, ele foi o sacerdote e ele virá como o rei dos reis. E essa palavra vem de uma raiz, machar, que exatamente quer dizer untar, ungir, consagrar e ser ungido. A profecia tem saltos nos tempos, e por isso é como um quebra-cabeça. Deus não facilitou o trabalho para nós. Ele queria que nós fôssemos procurar um pouco para entender bem a profecia. Eu me admiro com Nostradamus. Nostradamus toda hora diz, não, Nostradamus falou que o mundo vai acabar em tal data. Passou a data, não acabou o mundo. Então Nostradamus é um falso profeta. Ele não tem nenhuma relação com o Novo Testamento. É interessante que ele recebia as profecias dele sentado num tripé, que já indica de onde ele recebia as profecias dele. E parte das profecias dele é plágio das profecias bíblicas. Pedro escreve, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura surge por exposição própria. Então, a profecia não é alguém que senta e inventa uma profecia. Ela é trazida, movida pelo Espírito Santo de Deus. E é por essa razão que ela aponta para o futuro. Profecias do Antigo Testamento, alguns profetas, eles mesmos não sabiam o que estavam profetizando. Mais tarde mudou. Então vamos ver aqui saltos de tempo na profecia. Tem o mesmo contexto, fala de um momento e logo depois fala de um momento milhares de anos depois. E é por essa razão que no fundo eu tenho essas montanhas de ilustração, porque a profecia é assim, você olha e vê o pico de uma montanha, e você acha que aquele pico, e logo atrás tem outro pico da montanha, mas o vale entre os picos você não enxerga. Nós íamos no Canadá, enquanto nós morávamos lá, fazer retiro dos jovens no meio da floresta, do lado de um lago de água límpida, montanhas cobertas de neve, muito, muito bonito.
Eu lembro, os jovens falaram, nós queremos subir naquela montanha. E foram subindo. E quando chegaram no topo, era uma montanha pequena antes daquela montanha, e tinha mais um vale no meio para subir a montanha que eles queriam subir. E desistiram. Então a profecia é assim, você nem enxerga o que está entre aqueles dois cumes. Vejam aqui Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Não, a primeira parte se refere ao nascimento de Jesus Cristo. E depois diz, e da paz não haverá fim. Mas nós não estamos vivendo essa paz. Aqui a profecia dá um salto de possivelmente 2000 anos. Porque a Bíblia diz que quando Cristo voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele colocará o governo dele aqui na terra, em Jerusalém, e governará o mundo todo em um período de paz e justiça de 1000 anos. Então essa parte da profecia ainda está para acontecer. Por isso nós notamos, nós temos uma etapa desde a criação até o fim, a consumação de tudo. E entre esses dois eventos nós temos o tempo. O tempo não surgiu por acaso. E nessa caminhada do tempo nós nos encontramos em algum lugar determinado, um pouco mais de 1000 anos antes da consumação de tudo, antes da destruição dos céus e da terra. Tudo o que nós observamos que é criado será destruído para algo completamente novo ser criado para os que realmente se arrependeram dos seus pecados, creram no Senhor Jesus Cristo e estão neste caminho. Assim, do ponto de vista divino, Deus olha de uma perspectiva superior. E Ele enxerga passado, presente e futuro numa só olhada. Por isso, para Deus, tudo é presente. E é por essa razão que Ele também pode fazer profecias tão precisas. Para ilustrar, é algo semelhante a uma estrada em serpentina, subindo, descendo um monte. Se você se encontra num carro antes de uma dessas curvas, você provavelmente terá uma faixa contínua proibindo a ultrapassagem. Mas a partir do momento que você sobe na perspectiva, e aqui você tem um carro chegando, e você se pergunta, eu posso ultrapassar ou não? Nós estamos enxergando aqui que não tem nenhum carro aqui, e da nossa perspectiva poderíamos dizer pode ultrapassar. Percebem que a nossa visão enxerga
mais do tempo do que o motorista do seu ponto de vista subjetivo. Quando eu analisei isso, eu me perguntei, será que no futuro cada carro terá um drone voando sobre ele? Seria legal, né? Você enxerga o que vem depois da curva e pode ultrapassar antes. Iria reduzir muito o tempo. Daqui para Campo Grande, muito pouco, né? Porque é só linha reta. Daqui a Campo Grande, né? Então, mas quando você vai para a Serra do Mar, a situação muda, né? E é assim a visão da profecia. Jesus leu um texto de Isaías numa sinagoga. Ele abriu o rolo, tinha um atendente, e lá, diferente de nós hoje, a pessoa que fazia o discurso sentava para fazer o discurso. Eu ainda vou pleitear isso para nós também. Sentava para fazer o discurso. Jesus frequentemente entrava no barco e sentava no barco para fazer o discurso. Veja o que Jesus leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa mensagem aos pobres. Enviou-me para curar os magoados de coração, proclamar remissão aos cativos e a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E Jesus fecha o rolo, e o que ele diz lá em cima: hoje se cumpriu esta escritura aos seus ouvidos. Pronto. Só que o texto em Isaías continua, lá em cima. E o dia da vingança do nosso Deus. Percebe o salto na profecia? Ele está na mesma profecia falando da vinda de Jesus Cristo e da vingança da grande tribulação que está prestes a chegar. E diz assim, a consolar continua, mas Jesus não cita essa parte do lado direito da imagem. A consolar todos os tristes, a ordenar em relação aos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aqui já falando do milênio. Então, numa passagem de Isaías, fala-se da vinda de Jesus Cristo, fala-se da grande tribulação e fala-se do milênio. E é por isso que é tão importante estudar bem as Escrituras. O conteúdo da profecia em relação a Cristo. Os profetas, as pessoas procuravam, veja o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz: pesquisavam e investigavam os profetas, pesquisando em que circunstâncias, bem como em que época dava a entender o Espírito de Cristo que neles estava, ao pré-testificar dos sofrimentos de Cristo e das glórias posteriores. Então, havia pessoas que estudavam a Bíblia, queriam saber quando Jesus virá. E qual vai ser a glória posterior? Os sofrimentos e as glórias posteriores. Eu assisti um vídeo de um rabino judaico falando contra o evangelismo de cristãos que fazem de judeus. E ele então dá razões porque os judeus não aceitam Jesus Cristo
como sendo o Messias. E o problema dele qual é? Para ele só existe as glórias posteriores. Ele não entende o Messias sofredor. O judeu não entende o Messias sofredor. Para eles, o Messias seria assim um Salomão, um Davi, que reconquista todo aquele grande reino e ocupa o governo de toda a região. E nada disso aconteceu, porque essas profecias estão relacionadas a uma outra época. As formas das profecias relacionadas a Cristo são diversas: salmos, rima, prosa. Então é muito bonito ver e estudar a profecia bíblica. A profecia confirmada ou a profecia cumprida. Vejamos uma mais simples. A fim de que se cumprisse a escritura que diz: repartiram as minhas vestes entre eles, sobre a minha túnica lançaram a sorte. Então, quando Jesus estava pendurado na cruz, os soldados romanos estavam lá no chão, lançando dardos, lançando sortes. E há alguém que diz que eles estavam jogando bozó, jogando dados para ver quem ia ficar com a túnica, porque as outras vestes eles cortaram em pedaços para cada um ficar com um pedaço, mas a túnica era tecida, não podia cortar. Então, para ver quem ia ficar com a túnica, eles lançaram sortes para não ser cortada em pedaços. Mas como que é possível isso ser predito no Salmo 22, 18? Ou difícil? Texto de Abacuque: porque dentro em breve aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Então notem que existem questões às vezes um pouco mais difíceis de serem interpretadas, por se relacionarem exatamente a fases diferentes da vida de Cristo. Incompreensível. Vejam: do Egito chamei o meu filho. Complicado, não é verdade? Como que Jesus ia nascer em Belém e Deus iria chamá-lo do Egito? É porque ele foi perseguido por Herodes. Herodes queria matá-lo, e José e Maria tomaram Jesus, fugiram para o Egito, ficaram um tempo lá, não se sabe exatamente quanto tempo, e de lá Deus chamou seu filho do Egito. Ele foi estar no Egito. Outra passagem: para se cumprir o que foi proferido pelos profetas, que seria chamado de Nazareno. Então, quando você procura na profecia, você não encontra lugar nenhum que diz que ele seria chamado de Nazareno. Só que existe uma explicação muito interessante, que a cidade Nazaré, que era a cidade onde José morava, ele tinha lá sua casa, o seu comércio, e aqui o estudioso Dr. Pickering, linguista, doutorado em linguística em Toronto, ele explica então que essa palavra Nazaré vem de renovo, Netzer, e é por essa razão que essa palavra resulta em Nazareno, e ela também significa Naziraio. Então, quando se fala de Jesus, a maioria das vezes não é Nazareno, como é traduzido nas nossas Bíblias, mas é Naziraio,
quer dizer exatamente o homem raiz, aquele que vem da raiz de Davi. E por essa razão a profecia realmente foi cumprida. O caminho do Deus homem Jesus Cristo na profecia. A Bíblia o chama, nós não vamos ler todas estas passagens, podem checá-las em casa mais tarde, mas ele é chamado de Filho de Deus, Salmo 2,7, e depois cumprindo-se em Atos e Hebreus. O Filho do Homem, em Salmo 8, cumprido em Hebreus 2. O servo sofredor, Isaías 42, Mateus 12. O profeta, em Deuteronômio 18, em Atos 3, o cumprimento. O pastor ferido, Zacarias 13, cumprimento, Mateus 26. O Senhor ressurreto, ressuscitado, Salmo 16, cumprimento em Atos 2. O Senhor glorificado, Salmo 110, cumprimento, Atos 2. O Rei, Salmo 45, e o cumprimento em Hebreus capítulo 1. Então notem como que é maravilhosa essa profecia em relação ao Senhor Jesus Cristo. Analisemos um salmo, Salmo 8. Como ele cumpre diversas profecias. Diz assim: ao regente de música tocado na harpa, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória acima dos céus. Da boca de bebês e latentes conferiste o louvor. Não é maravilhoso? Quando Jesus esteve em Jerusalém, crianças estavam gritando para Jesus: Hosana, o rei! E foi cumprido lá em Mateus 21:16. Divida os teus inimigos para fazer calar o adversário e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que erigiste. E agora vem uma passagem citada em Hebreus 2, 6, 8. Quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Um pouco inferior aos anjos o fizeste, coroaste-o com glória e honra, colocaste-o sobre as obras de tuas mãos. Tudo subordinaste sob os seus pés. E essa passagem encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. E o salmo continua. Notem um salmo e 3 cumprimentos no Novo Testamento. Salmo 110. Salmo e cântico de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até fazer dos teus inimigos o apoio de teus pés. Citado várias vezes no Novo Testamento. Novamente continuamos a leitura no versículo 4. O Senhor jurou e não se retratará. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso é citado por diversas vezes em Hebreus, no livro de Hebreus. Tu és sacerdote, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem, ou de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que foi um sacerdote desconhecido, que apareceu sem genealogia, ninguém sabe quem foi, mas esse Melquisedeque foi um tipo do Senhor Jesus Cristo. Os últimos dias do Senhor nos profetas. Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho de jumenta. Lá no Antigo Testamento, escrito o que iria acontecer no Novo Testamento. Porque isso foi um milagre. Não sei se já estiveram numa fazenda e tem um cavalo crescendo
e você agora, alguém vai montar no cavalo pela primeira vez. Já assistiram alguma vez? Não. É espetacular, né? O que aquele cavalo faz? Dá coice para todos os lados, tenta derrubar a pessoa, vai para uma cerca, tenta, né? Principalmente com arame farpado é perigoso, tenta de todas as formas derrubar, e a pessoa fica lá em cima até quebrar aquele cavalo, até que ele não queira mais. E aqui tem um jumentinho, ninguém havia montado nele. Jesus vai exatamente e anda pela primeira vez num jumentinho. O jumentinho anda bonitinho descendo o Monte das Oliveiras. Só isso já foi um milagre, né? Veja a outra profecia, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Salmo 118, o pessoal gritando na descida do monte. Mateus 21, 42, Jesus lhes diz: nunca leram nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores, essa tornou-se cabeça angular. Isso partiu do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então os construtores eram os líderes religiosos israelitas. Eles rejeitaram Jesus. Mas essa se tornou na pedra angular. E aqui está falando do ângulo, da pedra central do arco. Então nós temos o arco, e no meio do arco tem uma pedra em cône. E o arco não subsiste sem essa pedra. Quando você vai para o lugar do templo em Jerusalém, nós estivemos lá e tinha uma rampa de acesso. Tinha uma plataforma e a rampa continuava, porque o lugar do templo era bem elevado. E todo aquele lugar, ao lado da rampa, estava cheio de entulho, quando os judeus reconquistaram Jerusalém. E eles foram tirando os entulhos e chegaram até o lugar onde o arco que levava até o templo, as pedras enormes estavam deitadas. E o nosso guia turístico disse: para tirar aquela pedra angular do meio do arco, no mínimo uns 2 romanos perderam a sua vida para tirar aquela pedra, para aquilo tudo desabar. Então, quem sabe até simbolicamente mostrando que os judeus rejeitaram a pedra angular. E o interessante é que essa passagem é citada várias vezes no Novo Testamento. É uma citação do Salmo 118, e ela é ipsis literis idêntica em todas as citações do Novo Testamento, exatamente igual, com base na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. E também outra passagem, Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até fazer dos teus inimigos o apoio de teus pés. Então, há o cumprimento em Jesus Cristo no Novo Testamento. Aqui, Jesus diz: não me referi a todos vocês, eu sei a quem selecionei, mas para que a Escritura se cumpra, aquele que comigo tem comido o pão, levantou contra mim o seu calcanhar. A traição de Judas. João 15, 25. Odiaram-me gratuitamente. Salmo 69, 4. Mateus 26, 31 é o cumprimento de Zacarias 13, 7. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus 27, 9. E tomaram as 30 moedas de prata, o preço pelo qual foi avaliado a quem os filhos de Israel avaliaram. O preço pelo qual Jesus foi traído já foi profetizado lá no Antigo Testamento.
e foi contado entre os fora da lei. Isaías 53:12 sendo cumprido. De Deus sou filho, ele disse. Jesus disse que ele era filho de Deus. Salmo 22:18 diz: repartiram as minhas vestes entre eles e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Marcos 15:34, Deus meu, por que me desamparaste? João 19:28, a escritura se cumpriu, tenho cedo. Ele cumpriu a escritura e ele faleceu. E João 19:36 diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso foi profetizado em Êxodo e no Salmo. Notem que maravilhoso ter essas profecias sendo cumpridas, mas algumas ainda não foram cumpridas. Por exemplo, uma mais simples: até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então, vocês podem fazer um cálculo, não é o nosso momento hoje. Desde aquela profecia, foram exatamente 62 semanas de anos, e eles poderiam ter calculado a data da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas, são 70 semanas. Uma semana falta, uma semana de anos. E essa semana é a grande tribulação que está prestes a chegar. Todas essas negociações, armando, sei lá, toda a Europa está se armando. Li artigo como os europeus estão comprando armas dos Estados Unidos para se defender contra a União Soviética, a Rússia hoje, que está se armando cada vez mais. Complexo, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso Deus falando à serpente que enganou Eva. Mas essa serpente é Satanás, que veio em forma de serpente. E aqui diz o seguinte, que este te ferirá a cabeça, que é Jesus Cristo. Então, na cruz, Jesus esmagou o poder de Satanás. Satanás deu uma ferida no calcanhar, porque não foi de graça. Jesus morreu, derramou seu sangue. Mas é maravilhoso ver. Só que Satanás será totalmente aniquilado, lançado no lago de fogo, lá nos finais dos tempos. Maravilhoso! Filho de Deus, descendente de Jacó, descendente de Judá, seu nascimento, seu ministério, o enviado, o ferido, o rompedor, o rei, tudo profetizado. E aí alguém fez o cálculo de como isso poderia suceder, a probabilidade disso suceder. Note, nascer em Belém foi profetizado. A probabilidade de uma profecia dessa se cumprir é de 1 em 280 mil. João Batista, o precursor de Cristo, é 1 em 1000. Eu posso mostrar a página onde esse cálculo é feito para refazerem os cálculos. Cristo montado em jumentinho, 1 em 100. Traído por um amigo, 1 em 1000. Traído por 30 moedas de prata, 1 em 1000. 30 moedas de prata são usadas para comprar o campo do oleiro, 1 em 100 mil. Ele, apesar de inocente, permaneceu calado, 1 em 1000. Cristo crucificado, 1 em 10 mil. Somente quantas profecias? 8 profecias mencionadas. Unamos essas profecias e chegamos ao resultado da probabilidade delas todas
se cumprirem em uma pessoa. É o número 10 elevado a 28. Uma em 10 elevado a 28 possibilidades disso poder ter acontecido. Note, por isso eles queriam que Isaías tivesse sido escrito depois de Cristo, porque isso humanamente é impossível. 8 profecias. Sabe quantas profecias existem a respeito de Jesus no Novo Testamento? 300 profecias. 300. Se isso daqui já é matematicamente uma impossibilidade, quanto menos 300 profecias. Então, o milagre da profecia cumprida. Jesus foi predito no Antigo Testamento, foi cumprido no Novo Testamento. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Por isso, eu fiquei observando as músicas que cantamos no início do culto, todas elas falando do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele o personagem central da nossa mensagem que apresentamos aqui na Igreja Batista Esperança. Que Deus nos abençoe pela sua graça. Amém. Nós estamos falando sobre a vida de Jesus